Por sua morte a morte viu, fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido nova estrada abriu, e neste homem, um homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Ave Maria, cheia de graça, nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito entre Jesus. Santa Maria, Mãe de nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Boa noite, meu povo. A paz esteja com todos vocês. Espero que estejam com saudade da gente, porque nós estávamos com saudade de voltar ao vivo para falar com vocês. É verdade, esse bilhete é verdade, tá? A gente estava com saudade, sim. Tem bastante pergunta das últimas aulas que a gente fez gravado. Hoje a gente vai responder tudo. A gente não, o Padre Rafael vai responder tudo. Então, se você ficou com dúvida das aulas passadas, se você tem alguma outra dúvida referente a esse tempo que nós vivemos agora, da Quaresma, e o nosso estudo do Catecismo também falou um pouco sobre isso, as últimas aulas, vai colocando as perguntas aí, que eu vou falar um pouquinho. O André e o Padre Rafael vêm para fazer esse resumão do Enem e responder todas as dúvidas, mas vocês precisam colocar aí pra gente, certeza? E fala aí pra gente se o som tá bom, se a imagem tá bom. A gente vai tentar não derrubar o celular hoje, a Naira tá um pouquinho mais afastada, a Fábia tentou derrubar a internet há poucos instantes, mas como eu já disse algumas vezes, o dia que a gente conseguir entrar no horário, não cair o sinal, não cair o celular, você tá no canal errado, certo, meu povo? Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Eu não vou fazer o resumo da última aula, porque depois a gente vai fazer o apanhado geral. Mas para você se situar, pega teu catecismo da Igreja Católica e lá no artigo 6, no parágrafo 659. Vamos lá. Eu vou tentar não fazer barulho também. A gente está lá no artigo 6. Anota aí, artigo 6. Artigo 6, no parágrafo 659. É esse que a gente começa hoje. Vamos lá. Deixa eu empurrar essa cadeira aqui para cá, para eu não cair. Senão daqui a pouco a Nilzinha e a minha mãe mandam aí, que eu estou andando muito, e segurando aqui. O que fala o artigo 6 para a gente? Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Até aqui, no estudo do catecismo que a gente vem fazendo a respeito do creio, o creio nos falava no verbo, no tempo, na ação, sempre no passado. Vamos rezá-lo aqui junto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, um verbo no passado, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, também nasceu, passado. Padeceu sob Pôncio Pilatos, padeceu, também passado. Foi crucificado, também no passado. Morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. E aí a gente chega no estudo de hoje, do subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. O estar... Eu vou parar de chegar, então eu não vou fazer barulho.
ele é tratado um verbo no presente. Então, até agora, a parte do creio que a gente vinha estudando, aprofundando, ela tratava como atos, verbos, ações que aconteceram. E neste momento ele afirma para a gente que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, e um pouco mais à frente do creio, e aí a Andréia fala para a gente daqui a pouco, ele vai nos falar de uma ação futura, que há de vir a julgar os vivos e os mortos. E peraí, começou a dar? A gente vai celular, tá? Pronto? Foi? Agora foi. Então, como eu ia dizendo, né, daqui a pouco fala pra gente dessa parte que vai falar do futuro, né, que há de vir para julgar os vivos e os mortos. E a parte que a gente vai estudar um pouquinho, que eu fiquei incumbida, é dessa parte do estar, do presente. É para a nossa crença, a fé que nós professamos, nós acreditamos nisso, que Jesus está à direita do Pai. Não é como o padre sempre nos exorta nas missas, nós não vivemos de histórias, de teatro. É a fé que nós professamos. E por acreditar que Jesus Cristo está lá e há de vir a nos julgar, é que o nosso estudo ele vai nos trazendo mais afirmação, mais base na nossa fé católica. O estar sentado à direita de Deus Pai não quer dizer que nem antes nem depois, é o agora. Ele está agora sentado à direita de Deus Pai. E aí a gente vai avançando um pouquinho mais no estudo, entendendo até aqui como se dá essa nossa parte do estudo. A gente chega na ascensão de Cristo. Até a ascensão, o credo ele é tratado todo no passado, que quando Jesus sobe ao céu, Jesus Cristo sobe ao céu, que é o termo presente, como é que a gente pode colocar? É para entender que a profissão de fé, ela atravessa o tempo. Essa nossa verdade de fé, ela atravessa toda a nossa história. Ela é algo vivo para nós, atravessando todo o tempo. O passado, o presente e o futuro que a gente aguarda, que a Andréia conta para a gente já já. E por que Jesus subiu aos céus? A gente andando um pouquinho mais aqui no catecismo, a gente se faz essa pergunta: por que Jesus subiu aos céus? Porque ele desceu. Não briga comigo. Porque ele desceu encarnado no seio da Virgem Maria, apenas sendo para... Estou tentando fazer umas piadas. Porque ele se encarnou pelo seio da Virgem Maria. Deus envia o seu Filho, que depois ele retorna aos céus para poder, enfim, completar toda a obra, enfim, da revelação de Cristo. E ele desce encarnado no seio da Virgem para nos julgar, enfim, e volta depois ao céu para nos julgar. Isso é uma ação que depende de outra, é uma ação, como eu posso dizer, sem me enrolar um pouco mais, é uma ação que depende de outra ação. Exatamente, é uma consequência. Obrigada, Andréia. Ele desce, ele sobe de volta aos céus e para nos julgar. Certo? E como que se dá essa ação? Na glória escondida, na glória velada, né? Uma ação velada. A Sagrada Escritura ela vai nos dizer que a última aparição humana de Jesus antes da ascensão, ela se dá de forma de uma glória divina, que é simbolizada pela nuvem. Até um pouco antes da gente iniciar a aula, eu estava falando para o padre Rafael sobre o livro do Scott Hahn, que é Razões para Crer. Ele defende ali, dá motivos para a gente crer na fé católica. E ele falava da nuvem, explicava, depois o padre Rafael pode aprofundar um pouquinho mais. E a última aparição de Cristo, ela se dá e acontece a ascensão através dessa nuvem. O catecismo vai dizer para a gente assim, ó: a última aparição de Jesus termina com a entrada irreversível de sua humanidade na glória divina, simbolizada pela nuvem e pelo céu, onde já está desde agora sentado à direita de Deus Pai. Essa subida, essa ascensão gloriosa e velada de Cristo, ela
ela é escondida, enfim, e ela é uma manifestação da glória e a ascensão de Cristo que se dá depois. São duas coisas diferentes, mas que para a gente de uma forma velada é mais fácil compreender quando Maria Madalena vai até o túmulo e ela não encontra o corpo lá e Jesus aparece para ela e ele fala para ela, né? Ainda não subi ao Pai, mas vai aos meus irmãos, dize-lhes: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Dali naquele momento era o corpo humano, mas só que já glorioso de Cristo. Ele tinha ali as chagas, como ontem no Evangelho ele mostrava para Tomé, né? Toca aqui nas minhas chagas, mas era um corpo glorioso que nem Madalena, nem Tomé, nem os discípulos de Emaús o reconheceram. A partir do momento que eles reconheceram, Jesus desaparecia. Enfim, depois explica melhor essa parte. Vamos lá. E Jesus, antes dessa ascensão ao céu, depois da ressurreição, os 40 dias que se dá até essa ascensão ao céu, ele passa em meio aos seus discípulos, ensinando, dando instruções de como eles devem se portar após a ascensão de Cristo ao céu. Ele passa ali como também uma forma humana. Ele vai se familiarizando ali com os seus discípulos, se alimenta, dorme com os discípulos também, e enfim, tomando ali essa face do corpo glorioso de Cristo, que é a parte antes da ascensão. Isso é para que a gente possa entender que na nossa profissão de fé, que atravessa o tempo, ela tem também essa parte gloriosa e da ascensão de Cristo. Vamos lá. Um pouquinho para cá agora. Quase terminando minha parte para a dona Andréia. Vamos lá. E uma coisa que eu anotei aqui, para mim faz um pouco de sentido, sobre o corpo glorioso de Cristo e a ascensão, essa diferença, é do agora sim e ainda não. A gente sabe que nós hoje, no nosso entendimento, com os nossos estudos, que Cristo ele vai fazer a sua ascensão ao céu, creio no que nós estudamos, nos diz que ele está sentado à direita de Deus Pai, mas para os discípulos ainda não aconteceu. Então é o Deus do agora sim e do ainda não, né? Depois complementa para a gente. E vamos lá. Essa foi ali para os discípulos, e quando ele faz a sua ascensão através da nuvem, a última aparição, que é o relato que nós temos através da Sagrada Escritura. Depois lá Paulo, lá na frente, vai também ter esse contato com Jesus. Ele se manifesta a Paulo de uma forma que Paulo relata como um aborto. Ele não era um dos filhos que andavam ali com Jesus, um dos seus discípulos, mas ele foi agraciado para se tornar um filho, um apóstolo de Jesus. Jesus se manifestando a ele, aparecendo a ele para também instruir a Paulo inserir a Paulo nesse corpo de Cristo, dos seus discípulos. Vamos lá. E depois de Paulo, né, que foi uma forma excepcional, não houve outra aparição, para a gente hoje, nos nossos tempos, como Cristo faz essa manifestação para a gente? Através da Eucaristia, da palavra na Santa Missa, do participar. O Padre Rafael também puxou muito a orelha ontem dos nossos paroquianos, que tem gente aí fazendo assim com o dedinho, né? Que ele não puxou a orelha, mas puxou sim. Os nossos paroquianos que se queixam que não precisam vir rezar até a Santa Igreja, reza em casa, tá bom. Hoje a gente está privado porque a lei, nosso governo, nos determina que a porta precisa estar fechada, mas logo ela vai se abrir. E quem virá para participar dessa manifestação do corpo de Cristo? Através da Eucaristia, da Sagrada Escritura, da ação e da caridade. A nossa parte como cristão, nós teremos acesso e nós a faremos? Pergunta é para vocês. Não precisa responder, tá, gente? Essa pergunta é para cada um. Aí depois lá no 663,
A partir de agora, depois que o Senhor se elevou, né, a ascensão, a partir de agora, Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Ao sentar-se à direita do Pai, significa a inauguração do reino dos céus. A partir daquele momento está inaugurado o reino dos céus. Uma coisa que a gente precisa de novo aí colocar para a gente, que com a inauguração do reino dos céus, foram outorgados o império, a honra e o reino, e todos os povos e nações e línguas serviam seu império, e o império eterno jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. O que a gente precisa ter como afirmação de fé para a gente, que com a elevação de Cristo, o reino de Deus inaugurado, é uma verdade absoluta de fé para nós. Isso não passa. E só para a gente fechar, resumindo aqui um pouquinho do que eu tentei passar para vocês. Vamos lá. Isso não atalho. Ô Michele, você falou que Cristo apareceu para Paulo. Mas depois que Cristo apareceu, quando Cristo apareceu para Paulo, já foi depois de Pentecostes. O corpo, o Jesus apareceu para ele em corpo, como apareceu para os discípulos, ou foi só o Espírito? Imagem, sei lá. É uma experiência. No final nós iremos entrar, tá bom? Vamos fazendo as perguntas e nós iremos adentrar. Ajuda. Deu um problema. Eu tô longe do celular. Dessa vez foi eu. Dessa vez não foi. Deu certo? Mas nós vamos aqui, eu vou procurar na Bíblia aqui o relato, e nós vamos entender que Paulo ele teve uma experiência com o ressuscitado. Ok? Não é uma experiência física como tiveram os apóstolos, porque Cristo já está ressurreto. É uma experiência mística. É tipo as visões de Nossa Senhora. Muito bem. As experiências de Santa Margarida Maria Alacoque, Santa Faustina, são experiências reais de um Deus que se comunica, que se manifesta, que fala, mas é uma experiência de fé. Não é uma experiência corpórea, como foi a experiência da ressurreição com os apóstolos. Ele apareceu com os santos dos relatos. Porque uma vez que ele subiu, nunca mais ele desceu. E depois ele vai dizer, primeiro apareceu a Pedro, depois aos apóstolos, apareceu também a mais de 500 irmãos de uma vez, e por último apareceu a mim. Paulo vai fazer essa reflexão. É justo que a experiência de Paulo é um dado teológico. Por isso que usa a imagem de que os olhos dele estavam como que uma escama, né? E ele consegue arrancar a partir dessa experiência que ele teve com Cristo. Mas a parte do cavalo é verdade? Então, são tudo assim, é uma linguagem simbólica, é uma linguagem figurada para de fato, porque o que simboliza o cavalo na tradição bíblica? A autoridade, o poder. Por isso que o Apocalipse vai citar os cavalos, né? Virão os cavalos, ele dá cada cor a cada cavalo, porque recorda uma autoridade. Então, Paulo cair do cavalo simboliza justamente a conversão, né? Ele mudar, perder o seu status quo, né? O seu poder, e reconhecer o quão mal ele fazia a comunidade de fé. Como romano, né? Como o poder de Roma. o poder de Roma. Isso. Ok. Então, só para a gente finalizar aqui com o resuminho, depois da ressurreição, ele passou os 40 dias, né, com os apóstolos instruindo. Depois a gente teve a ascensão, deixa eu ver se vocês disseram. Não, 50, depois que ele sobe, mais 10 dias é a Pentecostes. Certo? Nós, tem certeza bem? Ele subiu numa quinta-feira, tá? Que horas? Que horas? Que horas que Ele foi de manhã, porque de tarde eu tinha uma consulta médica. Entendeu? A ascensão. Depois da ascensão, ele só se manifesta a Paulo, que o padre acabou de explicar aqui pra gente. Aí ele inaugura o reino dos céus. Na verdade, é o último relato bíblico, né? Da aparição de Cristo. Isso. O reino do céu. É dos céus, né, padre? Céus. No plural. E agora vem a
próxima parte, que é o do futuro, né? Há de vir a julgar. Agora é o futuro. Antes da Andréia entrar no tema dela, nós queremos dar mandar um abraço bem forte para a Fátima, viu? A Fátima está aqui acompanhando a nossa Escola de Maria, e a Fátima agora é vovó, né? Parabéns, Fátima. É o primeiro neto. Que Deus abençoe, minha irmã, te ilumine. Parabéns mesmo, de coração. Acho que é uma menininha, né? Se estiver assistindo, manda o nome. Também a Rogerinha, que está acompanhando, 40 anos de casado, com a mesma pessoa, viu? Graças a Deus. 40 anos de casado. Ela assistiu a Escola de Maria, hein? Parabéns, Rogerinha. Deus ilumine tu e a Fátima. Não necessariamente ela Vamos casar, né? Boa noite, gente. Boa Nós noite, vamos André. falar agora do artigo 7, donde virá julgar os vivos e os mortos. Sim, ele voltará. Eu já ouvi em alguns católicos por aí, dizendo que Jesus não volta, que a gente vai morrer e que ele não vai voltar. Mas os relatos bíblicos, e a gente vai ver aqui no catecismo, o que fala realmente a nossa igreja. Olha, no parágrafo, a gente está aqui no 668, ele fala: Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. A ascensão de Cristo ao céu significa sua participação na humanidade, no poder e na autoridade do próprio Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, e por isso que ele vai julgar, porque ele é o Senhor e ele está lá. Foi dado por Deus a missão para ele nos julgar, e por isso que ele, né, ele nos julga. Esses dias eu estava vendo o Alto da Compadecida, essa semana eu lembrei que a gente estava comentando dele numa aula aí, né, falando que aquela forma que eles falam do julgamento é uma forma muito próxima do que diz o catecismo. E aí ele vai falar aqui no catecismo que Jesus reina através da igreja. Hoje ele reina através da igreja. Puxão de orelha de ontem. Ele reina através da igreja. A igreja, esse corpo místico, né, de que nós todos fazemos parte. Olha, aqui no 669 ele vai falar: o reino de Cristo está misteriosamente presente na igreja, germe e início deste reino na terra. Então, o reino de Deus ele começa realmente aqui na terra. Nós que estamos aqui, que fazemos parte da igreja, somos da igreja que ainda está peregrina aqui, né? A gente vai também falar um pouco desse termo mais lá para frente. Nós estamos aqui e nós fazemos parte do reino de Deus através da igreja, não sozinhos, não na nossa casa. O Espírito Santo só vem para os apóstolos com eles todos unidos, todos juntos. Na minha casa, eu sozinho, eu não sou expressão do Espírito Santo. Eu só sou expressão do Espírito Santo se a gente precisa da confirmação. Isso a gente vai ver nos próximos capítulos. A gente vai entrar agora na era do Espírito Santo. Então, todas as perguntas que vocês tiverem sobre Jesus, sobre Deus, que vocês quiserem fazer agora, a partir da semana que vem a gente já vai entrar num outro assunto, que é realmente sobre o Espírito Santo. A gente está conseguindo, né, sem intenção nenhuma, a gente está chegando nos tempos litúrgicos, né? Sem intenção, né? Então, como ele é o Senhor, ele vai falar aqui: tudo foi submetido a Cristo. Enquanto houver novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, a igreja peregrina leva consigo nos seus sacramentos suas instituições que pertencem à idade presente, figura deste mundo que passa, e ela mesma vive entre as criaturas que gemem
e sofrem com dores de parto até o presente e aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Então a igreja está aqui com a sua instituição e com seus sacramentos. Sacramento a gente consegue em casa? Não, né? Só o sacramento da unção, se você realmente está impedido de ir à igreja. Você também tem que ir pela exceção, assim, como uma aparição, né? Instituições. Porque o Padre Rafael consegue sacramentos em casa. Eu não posso atender a minha confissão. Sim, graças. Isso. Através da igreja que a gente tem o acesso aos sacramentos e a instituição da igreja. Então a gente vai viver aqui, nesse tempo presente, nessa igreja que ainda está em santificação, né? A igreja peregrina está caminhando para a santificação e através dela a gente vai, na idade presente, passar para a figura deste mundo que, com criaturas que gemem e que sofrem com dores de parto até o presente e aguardam a manifestação dos seus filhos e os filhos de Deus. Por esse motivo, os cristãos oram, sobretudo na Eucaristia, para apressar a volta do Cristo, dizendo: vem, Senhor Jesus. Maranatá. Então, a gente está aqui. Desculpa. Corona, Andréia. Corona não, gente, é asma mesmo. Então, a gente está aqui, sobretudo na Eucaristia. Eu queria que vocês colocassem nos comentários, na missa, qual é a parte que a gente pede a volta de Jesus. Tem pelo menos umas 3, 4 partes. Eu queria que vocês lembrassem e colocassem agora no comentário para a gente ver. Que a gente pede a volta de Cristo na missa. O Pai Nosso. Isso, uma deles é o Pai Nosso, mas tem mais umas 2, 3 vezes. Coloca aí nos comentários, né? Venha a nós o vosso reino. Então a gente pede o reino de Deus toda vez que a gente reza o Pai Nosso. E ele vai falar aqui, vai fazer uma alegoria como uma mulher que sente as dores do parto. Há um mês atrás eu ganhei um sobrinho novo. Aí minha irmã, antes do dia do parto mesmo, aí do nada a barriga dela ficava dura. Ela falou: olha aqui a minha barriga. Ficava dura assim. Aí ela sentia a Michele, só a Michele aqui pode falar que é assim mesmo. E aí do nada, assim, um mês antes a barriga ficava dura. Aí falava, aí ela foi no médico, a médica falou: não, isso aí são contrações preparatórias. Para te preparar para o parto. E esse é o momento que a gente está aqui, tá? Aqui ainda na Terra. A gente ainda está em preparação. Tudo que a gente acontece, assim, quando um pai matou a mãe matou o pai, e não sei o que, o filho morreu, porque a minha mãe fala assim: não, fim de mundo, fim de mundo. Isso aqui é fim de mundo. A gente ainda não está no fim do mundo, a gente está próximo. A gente está nessas contrações ainda preparatórias, porque a gente ainda não sabemos nem o dia e nem a hora. Se vai ser amanhã, se vai ser hoje, ainda depois da meia-noite, né? Ou se vai ser daqui uma semana ou daqui a 100 anos. Nós ainda estamos em preparação. Posso fazer uma pergunta? Sim, pode. Porque a palavra fala, né, que nem o Filho do Homem sabe em qual momento. Mas o Filho do Homem não é Deus? Como é que ele não sabe quando que vai acontecer? Como é que é? Quando Jesus fala: nem foi revelado nem a ao mim, Filho do Homem, quando vai ser o final dos tempos. Como é que ele é Deus e não sabe quando vai ser? Por que ele falou dessa maneira? Por que ele coloca a expressão Filho do Homem? Percebam que quando a Sagrada Escritura ela trabalha esse termo Filho do Homem, é porque Cristo está planificando a sua humanidade. Então a humanidade de Cristo, ele enquanto o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, não depende dele o dia e a hora. É uma obra dos Trindades, é uma obra da Trindade do qual ele participa. Mas é a vontade do Pai realizada no Filho pelo Espírito. Quando ele fala, acho que tem que virar um pouquinho a caixa. Quando ele fala que o Filho do Homem não sabe, ele está dizendo desta humanidade que Deus assumiu. Consegue entender?
Ele sendo o filho do homem, ou seja, ele sendo o verdadeiro homem, não depende dele apenas o dia e a hora, mas sim a vontade do Pai realizada nele pelo Espírito. Entendeu? E também a vontade, a obediência do filho, não revelar os projetos do Pai. Né? Isso. E no fundo perpassa o mistério, que é a parousia que nós vamos trabalhar também. Que esse dia e essa hora já está estabelecida em Deus, não aos homens. Mas nem o filho do homem sabe, mas aquele pastor já garantiu. Isso que eu ia falar. Era no dia 31. Só que não deu certo. Tem gente que já tem tudo certinho. Sobrevivemos, né? E ainda vem uma passagem na promoção. Aí a gente vai ver aqui, no finalzinho do 672, ele vai falar aqui, mas também um tempo ainda marcado pela tristeza, pela provação do mal, que não poupa a igreja. Inaugura os combates aos últimos dias. É um tempo de expectativa e vigília. É o tempo que a gente está vivendo agora. Eu busquei aqui para a gente não ficar muito peso, eu anotei aqui uma parte do livro Fé e Futuro, do nosso amigo Bentinho. o Bentinho. Aí ele escreve nesse livro, esse livro aqui foi escrito há uns 40 anos. Antes. Época da adolescência também. Ele era mocinho ainda. Eles ficam rindo da minha cara que eu trago esse livro amarelo aqui. Então, mostra a sua versão a primeira edição do catecismo, que foi o próprio Papa que mandou lá de Roma para ela, a primeira versão, primeira edição que saiu. Foi redigido por Jean Batista Scalabrini. Acho que a foto da Andréia andando de bicicleta com a dona Fia. A mocinha lá com a dona Fia. Olha lá, ele vai escrever aqui: uma igreja pequena, forçada a abandonar importantes lugares de culto e com menos influência na política. Este período nascerá uma igreja mais simples e espiritual, na qual as pessoas poderiam se encantar com respostas no meio do caos. Uma humanidade corrompida sem Deus e sem futuro. Mas ele fala, não é o fim. A igreja deve mudar para atrair mais pessoas, logo que ela vai ser pequena, simples e sem importância política, sem importância social, que é o que a gente está vivendo aqui, mas a gente vive isso principalmente na Europa, mais precisamente ainda na França, né? Os templos estão sendo queimados, as grandes construções elas estão sendo cedidas e as igrejas estão ficando cada vez menores e vazias. Um povo realmente que não acredita em Deus. E aí ele faz essa pergunta: a igreja deve mudar? Aí ele fala sim, através do próprio eu. Ele vai citar Santa Teresa, e ele vai falar assim: a mudança da igreja, ela precisa ser entre tu e eu. Quem precisa mudar na igreja somos nós, a nossa percepção, e a gente ser mais espiritualizado, a gente ser mais simples. Não a igreja mudar para mudanças para atrair mais público, né? Se eu mudar a cor da igreja, se eu fizer um discurso mais bonzinho, vai ter mais gente na igreja. Se eu fizer um discurso falho. Uma igreja que se adequa, né? Tem uma fala do Papa Bento XVI que é fantástica, que é justamente isso que André está falando. Diz assim: a igreja não faz proselitismo, ela cresce muito mais por atração, como Cristo atraiu todos para si com a força do seu amor, que culminou no sacrifício da cruz. Assim a igreja cumpre a sua missão na medida em que se associa a Cristo e cumpre a sua obra conformando-se em espírito e em concretamente com a caridade do seu Senhor. Então é bem isso que a Andréia fala. E aí ele vai falar também, só para terminar essa parte do livro, que ele fala que a igreja ela vai ter que se parecer mais com Cristo. E nós, que somos igreja, nós temos que se parecer mais com Cristo. Eu acho que também um ponto positivo dentro de tanta coisa negativa é que a gente está vendo um povo que quer conhecer mais Jesus, que quer conhecer um pouco mais a palavra, lendo, estudando um pouco mais.
Mas antes a gente ia na igreja, a pessoa não sabia nem que tempo litúrgico que estava, nem e hoje a gente vê que pelo menos cada comunidade, cada paróquia tem uma meia dúzia que guarda os ensinamentos e quer passar para os outros e que quer fazer as coisas da melhor forma possível. Então a gente vai ser menos, sim, mas a gente vai ter mais qualidade. Amém. E aqui voltando, né, deixando o nosso amigo ali e com toda a sua sabedoria, ele vai falar aqui do Advento Glorioso. Caiba conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Este acontecimento escatológico pode ocorrer a qualquer momento, ainda que esteja retido tanto ele como a aprovação final que há de se procedê-lo. E aqui ele vai falar, de novo aqui no Catecismo, confirmando o que o Papa Bento falou, antes de ser Papa, ele vai falar assim, antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma grande provação final, que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição acompanha a peregrinação dela na terra. Desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas, à custa de apostasias da verdade. Impostura religiosa suprema é a do anticristo, isso é, de um pseudo-messianismo, que o homem se glorifica a si mesmo, em lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. A gente está vendo isso muito. Eu ia te perguntar se ele tinha escrito para agora, para essa semana, para hoje. Esse aqui é o meu catecismo já velhinho. Está aqui no 676, se vocês quiserem conferir. E aí a gente está vendo isso. Tem hora que ela fala, mas o Papa fala uma coisa, igual agora falou do casamento, né, de homossexuais. E tinha gente falando assim, eu não aceito. Quem é você? Aí tem uma pessoa aqui aqui da nossa paróquia falou, quem é você na fila do pão? Uma pessoa, para se ela disse que ela não aceita. Não aceite. Né? Tem outras igrejas que fazem. Nós não fazemos. E foi, a igreja agora se pronunciou dizendo que não vai ser feito. Então não vai ser feito. Então a minha vontade, quero ver briga, gente. Vem aqui na secretaria, gente está fazendo inscrição para batismo. Porque a pessoa quer mudar a igreja. Ela acha que o jeito que ela quer batizar, o horário, o dia, os padrinhos, tudo ela quer do jeito dela. E a igreja tem a forma dela e o que é certo é certo. A gente não vai haver exceções. Tem gente que a gente conhece a vida toda, na hora de batizar, cria uma mentira para conseguir batizar a sua criança. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, ela é de uma outra religião, professa a mesma religião, falou que ia batizar. Falei, a minha mãe não gosta. Falei, mas sua mãe está certa, você não é católica, então você não vá batizar uma criança. Você está batizando a criança numa fé que você não acredita. Para quê? Só para ganhar um presente? A gente tem que pensar nessas coisas. A igreja nos dá os sacramentos, então cabe a nós questionar a forma, como, onde, quando. E é isso que a gente mais vê na igreja, né? Todo mundo quer ser dono, todo mundo quer ter. A gente fala para fazer de uma forma, a gente mostra o catecismo, a gente mostra a Bíblia, e a pessoa fala, não, mas eu não aceito, tem que ser do jeito que eu quero. Isso é uma igreja para cada católico, né? Moldado ao self-service. Você vai passando e vai pegando o que te interessa. E aqui também, a gente vai seguindo aqui, vai ficando mais, a gente vai se identificando mais ainda. Será também condenada a uma incredulidade, culpada pelo que fez pouco caso da graça oferecida por Deus. A atitude em relação ao próximo revelará um acolhimento, uma recusa da graça e do amor divino. Jesus dirá, no seu último dia, cada vez que fizestes a um desses irmãos mais pequeninos, é a mim que o fizestes.
Aqui a gente já está falando das grandes do julgamento. Você não vai ser julgado por coisas que você não conhecia e que você não sabe, mas sim daquilo que deliberadamente você negou. A graça de Deus estava ao seu alcance e você disse não. Você disse não como? Negando o acolhimento àquele que precisava, recusando as atitudes, a recusa da graça e do amor divino. Por isso que falam que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, que é negar a divindade de Deus e negar a Santíssima Trindade. Negar a graça, né? Você se negar, você está de costas para Cristo. Será que é por isso que muitos não têm interesse em se envolver, em estudar, em fazer o pastoreio? Porque quanto mais eu sei, mais responsabilidade eu tenho, mais me será cobrado. Não vou me envolver porque aí eu não sei muito, eu não tem muito jeito não, porque está ao seu alcance. Né? A gente hoje tem antigamente lá no Amazonas falam que tem padre a cada 6 meses, né? Uma missa a cada 6 meses. E ainda está pior, cada vez pior. Então a gente fica, às vezes o pessoal questiona o Papa Francisco por causa do sino da Amazônia, mas a Amazônia não é mais católica. Porque a gente olha para a nossa transição agora. Nós estamos em 24 pessoas. Uma delas conectada sou eu, a outra Fábia e o padre também está conectado. Então a gente tem 22 pessoas conectadas. Numa paróquia de 11 comunidades, aonde o link foi enviado para os 11 coordenadores que replicaram para os seus 11 grupos de comunidade. No mínimo, né? No mínimo. E temos o acesso. Só que, quanto mais eu sei... Mas o Evangelho é bem claro. Eu tive fome e não me desse de comer. Eu tive sede e não me desse de beber. Eu estive nu e não me visitasse. Senhor, mas quando foi que nós estivemos com fome, com sede, nu, preso? Todas as vezes que não fizesses a um desses pequeninos, foi a mim que não fizesses. Então talvez falte o conhecimento doutrinário, mas a mensagem de Cristo não falta. Não falta. Por isso que tem gente descendo de tobogã, minha gente, para o inferno. Porque no fundo, todo mundo sabe o que é certo. Todo mundo sabe o que tem que fazer. As pessoas não fazem porque não querem. Né? Porque não querem. Hoje a gente tem as igrejas fechadas, mas a gente tem uma oferta tão grande da palavra de Deus via internet, que a gente, se você acordar às 4 da manhã, tem alguém rezando o terço. Tem uma multidão de gente. São 200 mil. Chegou a 250 mil pessoas. Então a gente pode dizer que a oferta está muito grande. Só basta a gente realmente aderir de uma forma ou de outra, e quando a igreja voltar, o aconteceu na Rússia, né? Quantos anos foram de comunismo na Rússia? Mais de 100, né? Estou chutando. Chegou a ser. Chegou a um século, mas. 1800 e sei lá o quê. No início. Não, acho que foi mais de 100. Depois eu pesquiso, gente. Mas foram muitos anos. E a fé estava guardada. Como as pessoas, os ícones foram guardados. A fé de algumas pessoas estava ali inabalada dentro das suas casas, porque elas não podiam expor publicamente, porque elas eram mortas, estavam dentro do regime comunista. Mas a fé permaneceu. E acabando o regime comunista, tudo veio à tona. A fé das pessoas veio à tona. Porque o ser humano, ele necessita, ele precisa de Deus, como a gente viu lá nos primeiros dias. Era só isso, né? Começou em 1917, o comunismo em si. Vai ser. Foi quando tirou a foto da Andréa de bicicleta. Muito bem, Eu posso lá, como diz a minha filha. Muito bem, meu povo. Vamos então só explicar alguns conceitos teológicos que passaram aqui pelas duas. Eu vou para a louça. Maranatá. Escreve aí. Nós estamos feitos assim. É bonita. Depois eu me lembro no final que eu vou escrever. Acho
vai ter que sentar na minha cadeira, André, no meu trono apostólico. A minha cátedra. Tá querendo usurpar o trono. Vocês sabem que o nome catedral vem de cátedra, né? Porque na catedral está a cadeira do bispo. E na cadeira do bispo ninguém senta a não ser ele. Mesmo que seja um bispo emérito, não senta na cadeira do bispo, que é o bispo diocesano, né? E tem uma diferença entre bispo coadjuntor. Ai, nossa, sumiu. A minha nossa de novo pegou a lâmpada. Ai, gente, perdoa. Ajudei nada. Ai, meu Deus, pegou a lâmpada de Se eu novo. for, então fazer derrubar. Foi? Foi. Pronto. Aí. Desculpa aí. Existem 3 tipos de bispo. Tem o bispo titular, que é o bispo que governa a diocese. Tem o bispo auxiliar, que ele é designado para ficar um período na diocese, depois pode ir embora. E tem o bispo coadjuntor. O bispo coadjuntor é aquele que vai suceder o bispo, tá? Então, quando fala que o bispo é coadjuntor, quer dizer que ele será o próximo bispo da diocese. Muito bem? Ok. Está. Foi. Sim, você está no canal certo. Aqui é a Escola de Maria, Muito bem. Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Misericórdia, Danilo. O Danilo já vai demitir a gente. A Michelle usou uma expressão muito famosa na teologia, que é o já e o ainda não, naquilo que se refere à cristologia. O que é o já e o ainda não? É uma tradução mal feita de uma expressão latina, que é o absconditus et revelatus. É o Deus que se esconde e que se revela. Muito bem. O que isso quer dizer, o já ou o ainda não? O já está pautado na questão da experiência do ressuscitado. A ressurreição para a comunidade apostólica não é um dado de fé. A ressurreição, ela é aquilo que nós falamos, ela é in historiam. Ela aconteceu na história humana. O mistério da revelação, da ressurreição de Cristo, ele adentrou na história da humanidade. Dentro desses milhões de anos, Deus assumiu o corpo, entrou na história humana. E além de assumir o corpo, ele ressuscita este corpo. É o já. A comunidade apostólica, ela vive a ressurreição. Elas veem o Senhor ressuscitado. João vai dizer: o que vimos e ouvimos, nós anunciamos. O que os nossos olhos viram. Então, já, caríssimos filhos, é o mistério. O mistério de Deus, ele se fez presente entre nós. O mistério não é um dado apenas teológico, não, é uma realidade. Jesus entrou na história, Jesus caminhou em Jerusalém, Jesus foi pregado na cruz, ele ressuscitou, com o corpo glorioso, ele apareceu à comunidade apostólica, certo? Nós não podemos falar que isso é uma metáfora. Num período aí da teologia da libertação, eles diziam que a ressurreição é um dado de fé. Não, a ressurreição, vai afirmar o catecismo, é um dado histórico. É o já, aconteceu. Deus entrou no mundo, Deus falou ao mundo. Mas é também o ainda não. O ainda não quer dizer que ainda está ligado ao mistério. Ao mesmo tempo que o mistério foi revelado na sua parcialidade, o mistério ele foi aumentado. Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia. Ressuscitou, está entre nós. Mas este mistério da ressurreição, ele não é compreendido na sua totalidade pela nossa natureza humana.
então ele ainda perpassa pelo mistério. O dia que o mistério se explicar, ele deixa de ser mistério. Então Jesus caminhou com a sua igreja, Jesus deixou o seu corpo, Jesus realizou a sua obra no mundo, porém essa obra ainda não está completa. Essa obra ficará completa na parousia. Por isso que estava relacionado os dois temas que a Andréia e a Michele apresentaram: o mistério da ressurreição e o mistério da igreja, a parousia. Cristo há de voltar, ele voltará, para que o ainda não seja plenificado. Então o mistério da morte é compreendido por nós? Sim, na sua parcela que nos cabe, na sua parcela que nós podemos compreender, mas ele ainda é um mistério, certo? O mistério não se esgotou com a revelação de Deus. O mistério ele foi apresentado. E quanto mais nós entramos neste mistério de Cristo, da sua ressurreição, da sua vida, mais nós percebemos que ainda não está completo, ainda não está plenificada a obra que o Senhor iniciou. Ok? Então esta primeira expressão teológica é importante. A ressurreição é um dado histórico, aconteceu na história humana, a igreja nascente viveu a ressurreição, mas ainda não está clarificada aos nossos olhos, porque ela ainda é um mistério. Se planificará na parousia, na segunda vinda de Cristo, porque ele prometeu à igreja que viria e estaria conosco até o fim. Este já, como disse a Michele, inicia o reino. Ok? Então, o já de Cristo é o que? É estabelecido entre nós, neste mistério da sua encarnação e ressurreição, o seu reino. O reino de Cristo já está entre nós. Certo? Vocês lembram que eu já expliquei o que é o reino. Não venham dizer que o reino é justiça social, porque isso não é o reino. Certo? O reino de Cristo, o mistério de Cristo já foi instaurado entre nós. O mistério de Cristo está no mundo, o seu reino está no mundo. E aí entrou o que a Andréia disse: nós fazemos parte desse mistério quando nós somos imersos aonde? Na igreja. A igreja, ela participa do mistério do reino de Cristo. A igreja, na sua constituição e na sua instituição, ela possui 3 características que nós iremos estudar. São 4 normas. Ela é una, ela é santa, ela é católica e ela é apostólica. Ok? Então essas 4 notas da igreja é porque ela participa do mistério do reino instituído no já de Cristo entre nós. Então, caríssimos filhos, a igreja, ela é, dentre os seus vários títulos, ela é sacramento da salvação. Por que ela é sacramento da salvação? Sacramento quer dizer sinal visível. Porque a igreja traz em si todo o mistério de Cristo cabeça, a ponto de que Cristo opera na sua igreja a sua obra de salvação. Quando o padre está batizando, não é o sacerdote que batiza, é o próprio Cristo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que quem nega o batismo ou é rebatizado, não está pecando contra a igreja, está pecando contra o Espírito, porque está dizendo que o batismo foi uma obra do padre, não foi. O batismo foi uma obra de Deus através do sacerdote. Então, Cristo cabeça age neste corpo que é a igreja. Todas as vezes que um sacerdote celebra a Eucaristia, ele se reveste, ele coloca aquelas vestes para recordar que não é o humano que está ali, não é o Pai, é a pessoa de Cristo. E cada veste expressa este mistério de Cristo, presente na figura do sacerdote. Então, aquilo que a Andréia disse é fundamental.
a igreja, ela nos insere no mistério do reino de Jesus. Qual igreja? A única que existe. A igreja instituição e a igreja sacramento. Para com essa ideia idiota. Olha aqui nos meus olhos. Essa ideia idiota de dizer: eu sou a igreja, você é a igreja. Não. Eu participo da igreja. Pelo batismo eu sou inserido no mistério da igreja. A igreja existe antes de mim, vai existir depois de mim e vai se planificar no céu, porque quando eu morrer eu vou chegar à igreja celeste. Então, meu irmão, você não tem tanto poder assim a ponto de você ser uma igreja. Claro, no sentido figurado é bonito dizer: padre, nós batizados formamos a igreja, sim, mas é um sentido figurado. Não existe duas realidades: igreja instituição e igreja Rafael batizado. Não, nós somos uma única realidade. Eu, Rafael batizado, estou imerso nesta igreja instituição. Não existe dicotomia. O mundo criou essa dicotomia para falar o quê? O importante é ficar em casa rezar, porque Deus está no teu coração. Não, meu irmão, Deus não está no teu coração. Deus está no corpo dele, que é a igreja. E você na igreja está no coração de Deus. Essa é a realidade. Para com essa ideia idiota de falar: Deus está aqui, eu estou sentindo uma cosquinha ao Espírito Santo. Não, meu irmão. Se Deus está aqui e você está sentindo uma cosquinha, é porque você foi ungido pela igreja no sacramento da confirmação. E naquele sacramento você recebeu da igreja o Espírito Santo. No batismo você recebeu da igreja a vida eterna. Na Eucaristia você recebe da igreja Jesus Cristo. É a igreja que é a detentora do mistério de Deus. E nós participamos deste mistério. Isso é um exemplo muito claro para a gente perceber. Todas as grandes visões, todas as grandes, sei lá, Margarida Maria, os pastorinhos de Fátima, todo mundo, Santa Faustina, todo mundo que teve uma grande visão sobre Jesus, eles foram atrás da igreja. Eles sempre foram falar com o padre, falar com o bispo, e as coisas esperaram anos para se concretizar. Não foi assim, né? De uma hora para outra, né? E não adianta eu falar assim: olha, eu senti no coração que para colocar uma toalha no altar vermelha hoje. Aí eu falo para o padre vai falar: mas a liturgia pede branco. E eu vou ficar discutindo com ele até e vou colocar aquela toalha vermelha. Estou dando um exemplo esdrúxulo. Mas eu tive uma visão, veio em sonho, falou um anjo para mim. Eu tenho que pôr a bandeira do Brasil dentro do sacrário. Se o padre falou que não, é não. Eu posso até perguntar para outro padre, posso ir até o bispo, mas se eu for recebendo ou não ao longo desse caminho, é sinal que eu preciso voltar a mim e continuar rezando e ver se isso tudo é uma verdade. É melhor do que eu sair por aí falando que eu sei do dia do fim do mundo. Então, para declarar um dogma demora, né? A igreja pesquisa, ela vai atrás. E a igreja, por isso que a igreja tem autoridade para declarar um dogma. Vem um protestante e diz: mas quem é a igreja para dizer que Jesus foi assunto ao céu? Aqui que Maria foi assunta ao céu? Quem é a igreja, meu irmão? A igreja não é uma reunião de comadre, não, meu irmão. A igreja é o corpo místico de Cristo e Ele a preside. Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça deste corpo que é a igreja. E quem é eu, pobre Rafael? Eu não sou nada. Mas quando eu estou dentro da comunidade, vivendo os sacramentos da igreja, eu estou numa participação plena de uma vida em Cristo. E a vida em Cristo perpassa por aquilo que nós chamamos de vida espiritual. O que é a vida espiritual? É a vida no Espírito. E não existe uma vida no Espírito sem o alimento da Eucaristia. Não existe uma vida no Espírito sem a confissão. Não existe uma vida no Espírito de pessoas juntadas sem o sacramento do matrimônio. Por quê? Porque o corpo
santifica a humanidade. Por isso que a igreja é sinal de salvação. Eu queria que você falasse mais então, você está falando disso, do estado de graça. O que seria o estado de graça? O que seria o estado de graça? O estado de graça, como a Andréia nos colocou, é quando eu, Rafael, imerso nos sacramentos e na vida da igreja, ok? Numa vida profunda, eclesial e sacramental, ok? Eu estou em plena comunhão com Deus. Aqueles que morrem em estado de graça alcançam os céus. Por isso que a gente costuma dizer assim, a igreja não salva. Cuidado com essa expressão, está errada. A igreja ela pode não salvar a todos, mas a igreja tem todos os meios para a salvação. Cristo deixou a sua igreja, o seu corpo, como um sinal da salvação. É impossível dizer que um católico que vive a confissão, a Eucaristia, não alcance o céu. É impossível dizer, porque Cristo deixou o seu corpo para santificar os homens, para os homens entrarem no estado da graça. O estado da graça é uma obra de Cristo, da Trindade, a sua igreja. E a igreja oferta aos fiéis. Por isso que a igreja tem autoridade para declarar indulgências. Ok? Padre, mas as indulgências não são bíblicas. Tudo bem. Mas quando a igreja dá uma indulgência, é o corpo de Cristo falando ao mundo. Cristo cabeça fala pelo seu corpo. Quando a igreja declara um dogma, é Cristo cabeça que está falando ao seu corpo. Não é assim, o padre acordou com uma dor, o papa acordou com uma dor de barriga, aí ficou sentado lá no vaso, aí teve uma ideia e foi na Praça São Pedro e falou, hoje isso aqui é dogma. Não. O dogma não pode ferir a tradição bíblica, o magistério. Então percebam, a igreja tem todo um cuidado no falar, para que o seu corpo não seja a cabeça. A igreja se reconhece, ela é corpo, ela não é cabeça. A cabeça é Cristo. Ok? Padre, então a igreja é aqui, só? Não. A Andréia não falou, mas nós vamos falar mais à frente. A igreja católica, extra ecclesia, nulla salus est. Fora da igreja, fora deste corpo, não há salvação. A igreja é dividida em 3 realidades. Ela é peregrina. Quem é a igreja peregrina? São todos os batizados. Somos nós. Você, meu irmão, que está peregrinando, caminhando. Bastante nela. Também o pessoal chama de igreja militante. Eu não gosto dessa palavra militante, porque é uma coisa assim meio de facial. Você falou um pronome neutro junto? Aí o que acontece? Você morreu. Ai meu Deus, morreu. Pronto. Você pode ir para a igreja padecente. Qual é a igreja padecente? É a igreja do purgatório. A igreja do purgatório, ok? Padre, lá ainda está a igreja católica? Sim, lá ainda está a igreja católica. E também a igreja celeste. Padre, lá no céu. Padre, lá no céu ainda está a igreja? Sim, lá no céu está a igreja celeste. Por isso que nós temos o costume de rezar pelos defuntos. Por que você reza pela tua mãe que morreu, meu irmão? Porque se a tua mãe estiver aqui ou aqui, não importa. Nós somos ainda uma única igreja. Padre, o meu pai morreu, está no purgatório. Não importa, meu irmão. Ele ainda está na mesma igreja que você. Ele congrega ainda no mesmo corpo que você congrega. Juntos pela Eucaristia. E aí, o que nós cantamos no santo? O céu e a terra proclama a vossa glória. Em torno do altar do Senhor, em torno da Eucaristia, o céu e a terra proclamam a glória de Deus. Por isso que Santa Mônica nos dá uma belíssima catequese na hora da morte. Santo Agostinho pergunta para ela: mãe, aonde eu vou enterrar a senhora? Onde a senhora quer ser enterrada? E ela fala: olha, filho, não me importa onde você vai colocar o meu corpo. Uma única coisa eu lhe peço: todas as vezes que você estiver em torno do altar do Senhor,
se recorde de mim e assim permaneceremos unidos até o fim. Ok? Então, nós temos o costume de rezar pelos defuntos, porque os nossos defuntos só passou para uma dessas igrejas. Padre, existe a igreja do inferno? Não, meu irmão. Aí também, o inferno é aqui. Às vezes essa peregrina aqui tem uns capirotos velhos que tira a nossa paciência. Dá até um certo da rua de Rafinha. Então, a primeira pergunta que eu já respondo é aquela: Padre, por que se tem o costume de rezar pelos defuntos? Porque os defuntos ainda são igreja, ou igreja padecente, que está no purgatório, ou igreja celeste. Mas em torno da Eucaristia, que é Cristo, nós somos um único corpo novamente. Então nós rezamos por aqueles que partiram. É a comunhão dos santos, né? A comunhão dos santos, muito bem. Isso aqui nós entramos naquilo que nós rezamos no credo, na comunhão dos Vai ser um santos. pouquinho mais para frente. A Adriana Garcia está perguntando: quem está no purgatório ainda pode ir para o inferno? Não, graças a Deus. Aleluia! Agora é só subir. Ô Rodrigo, a palavra purgatório quer dizer purgar, limpar. Então, quem está no purgatório são aqueles que foram, na sua essência, cristãos, mas não viveram a plenitude desse cristianismo, desta fé que Jesus nos deixou. Então, aqueles que estão no purgatório, eles não foram ruins o bastante para ir para o inferno. Não. Então, eles estão purgando, se limpando, se preparando para ir junto de Deus. Aí algum amigo teu protestante pode dizer assim: mas o purgatório não é bíblico. Claro que não, eles tiraram o livro de Macabeus, porque o livro dos irmãos Macabeus deixa bem claro que os irmãos Macabeus iriam oferecer sacrifícios e orações por aqueles que haviam partido, mas que não haviam chegado junto de Deus, que estavam ali padecendo. Então eles iriam oferecer com a vida sacrifícios por aqueles que sofrem. Padre, agora na Via Sacra, que nós alcançamos as indulgências plenárias para os nossos falecidos. Rezando a Via Sacra, nos confessando com o ato de caridade, enfim, alcancei a indulgência para o meu ente querido. Eu continuo a rezar por ele? Não. Então, por exemplo, você que está neste coro, rezou pelo teu pai, que faleceu, mas o pai também está nesse coro, ou no padecente, ou no celeste. Se você ofereceu uma oração por ele, em sufrágio, pedindo a indulgência, ele alcançou. Nós somos um único mistério, uma única igreja. Não preciso mais oferecer por ele, eu ofereço agora por outras almas. Padre, mas se eu rezei pelo meu pai, ele foi para o inferno. A oração não chegou a ele. Ínferos quer dizer aquilo que está abaixo. Não é abaixo no sentido abaixo da terra, não. É abaixo no sentido da distância. Não está mais junto de Deus, está distante de Deus. Como a sua oração foi até Deus, então não chegou a ele. Então Deus, os seus anjos e toda a milícia celeste conduz a sua oração a uma outra alma que está padecendo, precisando desta intercessão da igreja militante. A gente reza, né, por todas as almas do purgatório. O terço nós costumamos rezar pelas almas do purgatório e tantas outras devoções. E para de rezar pelas 13 almas benditas. Alma tem nome. Não existe 13 almas benditas. Minha gente, isso é espiritismo. Fora que não já- é catolicismo. Já rezaram tanto por elas que elas já estão salvas. Porque todo mundo reza por elas. Eu tenho uma dúvida, assim, tá rezando lá no purgatório, eu fico imaginando assim na minha cabeça, como deve ser esse momento, né? Porque a gente não sabe quanto tempo fica, quanto tempo dura, se chega alguém ali, São Pedro chega, te puxa, fala, vem. Nós não podemos ter uma ideia infantilizada de purgatório e céu, a ponto de achar assim que está todo mundo. Aquela novela A Viagem, lembra? Que tinha um campo assim verde e todo mundo caminhando. E a gente para com isso. Isso é espiritismo. Isso é espiritismo porque eles estavam esperando para reencarnar. E se esse papo de reencarnação é verdade, não chuta uma perereca que pode ser tua avó. Porque assim você reencarna em qualquer coisa. Então se pisar numa perereca aí fora, matou a tua avó. Então, minha gente, isso é besteira. Na nossa fé católica, eu respeito quem acredita.
Tá? Senão daqui a pouco vão cortar o vídeo e vão falar, opa, tá xingando os espíritas. Não, eu respeito quem acredita, é a fé deles, mas para nós não. A nossa visão de purgatório, o purgatório não é uma coisa boa. Tá? Não queira ir para lá, né? Não queira ir para o purgatório. Mas não E tem fala assim, jeito, ai, né? padre, pelo menos o purgatório, meu irmão, não fala isso não. Purgatório não é uma coisa boa, busque o céu. Padre, eu não consigo. Como não? Jesus deixou todos os instrumentos para você ir para o céu. É mirar o céu para ver se cai no purgatório. Mirar o céu para ver se cai no Porque se mirar no purgatório vai cair no Eu inferno. não recordo qual santo, mas ele dizia que a experiência da dor do purgatório não era nem Santa Faustina. Comparado a dor da cruz, de tão grande, enfim. É claro, nós estamos no período medieval, então eles também, né, Exagera um pouco. exageram um pouquinho, mas assim, um dia para vós são como 1000 anos e 1000 anos como um dia, diz o Salmo. Então o tempo não pode ser o mesmo tempo humano. O sofrimento também não pode ser ligado ao sofrimento humano. É uma outra realidade, mas que vai purgar. Até porque o que vai sofrer no purgatório é a alma, não o corpo. Não o Então, corpo. Eu imagino uma alma que se humilha a ponto de. Eu não amei tanto ao Senhor a ponto de ir para o céu. É triste. Esse sofrimento já é dele. aqueles perguntam assim, então quem foi pro inferno já era, não tem mais nenhuma chance. Acabou. Eu vou entrar, segura aí. Deixa eu só terminar aqui. Então, a igreja é essencial? Claro que é, meu irmão. Se ela chega até o céu e o purgatório, por que aqui na terra ela não vai ser essencial? Só o bem solo acredita que não é. Então, meu povo, Santo Agostinho vai dizer que a igreja é Mater et Magistra, mãe e mestra, tá? Mãe e mestra, Mater et Magistra in veritate. A pergunta da missa do sétimo dia. E mestra da verdade. Muito bem, só ainda aqui dentro do sétimo dia, por que nós rezamos o sétimo dia? O 7 na tradição bíblica significa o quê? A plenitude. São 7 os sacramentos da igreja. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então, quando nós, a igreja peregrina, reza o 7º dia, nós estamos pedindo para aquele fiel que está na igreja padecente ou na igreja celeste que tenha um descanso. Porque o descanso, ele é prefigurado como um mistério de Deus. Deus também descansa, ok? O descanso na tradição do Antigo Testamento não é só um dado. Não quer dizer apenas que estava tudo bom e agora Deus foi fazer um churrasquinho na laje. Não é isso. O descanso no sentido judaico, ele prefigura o sagrado. O descanso de Deus, ele está ligado à sacralidade do ser. Contemplação. A contemplação. Deus criou tudo tão belo que depois ele sentou para contemplar aquilo que ele criou. E também que nós não somos escravos. Né? Isso, tá? E por isso que o sentido do descanso está ligado a isso. A contemplação do mistério. Nós não fomos criados por Deus para se tornar escravos da matéria, ou nós não estamos presos a este mundo. Por isso que os judeus no sábado eles guardam como um dia que eles não fazem nada. Porque é o dia das orações, dos sacrifícios, é o dia de contemplar aquilo que o Senhor criou. Então nós rezamos o 7º dia neste intuito. É a sacralidade. É entender que a vida pertence a Deus. E quando o ente querido passa desta vida, agora em Deus, ele está descansando. Ou seja, ele está agora nos vendo com os olhos divinos. Aqueles mesmos olhos que contemplaram o fiel na hora da morte, agora este fiel contempla a humanidade com os olhos de Deus. Então o 7 está ligado a esse descanso sagrado, a esse descanso contemplativo. Por isso que nós rezamos o 7º dia. É a plenitude da criação, a pequenez do homem e a fragilidade do ser. Posso ver? Padre, a Neuza Vicentini. Peraí. Tem a da Cris primeiro, calma aí. Vamos, segura aí. Calma aí. Que essa aqui era ligada com o churrasquinho da laje. Tá bom. Peraí, segura aí. Então, nós já respondemos 2 perguntas que foram feitas, ok? A do 7º dia e também quais foram as perguntas antigas que nós estamos entrando. A minha. Nossa, vou entrar assim, deixar o final para mais difícil.
Ah, e tinha uma que falava assim, que não entendia como que acontecia a Páscoa antes de Jesus. Tá bom. Antes dessa daí, eu vou responder a da Dani, aqui do Dávila. A Dani é nossa catequista. Que pergunta quando nós somos julgados. Quando nós somos julgados. Então, Dani, de novo, nós temos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o quê? A igreja. A igreja. Dani, você está nesta igreja? Sim. Por onde? Pelo batismo. Aí você deu um pipoco, morreu. Deu um pouco no sol. Ok. Então, nós temos 3 igrejas. É uma única igreja, mas em 3 realidades, que é a igreja celeste, como eu acabei de falar, a igreja padecente e a igreja militante, não gosto de falar militante, vou colocar aqui, peregrina. Essa poeira. Então, você está aqui nesta igreja hoje, Dani. Você morreu, fechou os olhos para esta vida. No momento da sua morte, você terá o seu juízo particular. Nós falamos isso já numa escola de Maria. Ninguém vai ficar lá, o defunto está deitado e a alma do outro vai estar lá com os braços cruzados, vendo quem veio no velório. Não, Dani. Fechou os olhos para este mundo, você irá ter o seu primeiro encontro com Deus. Já falei sobre isso. Não veja o juízo como um tribunal humano. Não vai ter slide passando tempo. Não vai ter slide, nada disso. O que é o juízo? Deus vai te dar a graça de você se olhar a partir do olhar dele. E você mesmo vai intuir se você merece ir para essa igreja, para essa aqui você não vem mais. Ou a pessoa perguntou como entender o corpo e a alma. Aí nós vamos entender. Então assim, o teu juízo particular, para algum lugar você vai ser destinado. Se você for para o inferno, meu irmão, acabou, perdeu o playboy, certo? Se você for para o purgatório e para a igreja celeste, ótimo. Mas você já vai gozar desta vida, porque Cristo rompeu o inferno e abriu as portas do paraíso. Nós cantamos no pregônio pascal, no sábado santo. Ele abriu as portas. Então, na hora da tua morte, tu já vai experimentar este mistério de Jesus. Liga com a pergunta do Anderson que ele fez hoje. Como podemos dizer perdão dos pecados e misericórdia divina? Qual a diferença do perdão e da misericórdia? Tá, não entra aqui não ainda. Por isso que eu não fiz. Isso, não entra não. Porque do juízo, se botar para cima ou para baixo. São Paulo vai dizer, Dani, que nós somos uma realidade de corpo, alma e espírito. Ok? Já ouviram? Sim. Está na Sagrada Escritura. O corpo está ligado à matéria. A tua matéria. A alma está ligado ao ruá. Mas não ao ruá enquanto espírito do Antigo Testamento. Ao ruá enquanto sopro. É o mistério de Deus. É a vida que habita em nós. E o Espírito está ligado à compreensão de Paulo naquilo que ele fala que nós somos templos do Espírito. Então a nossa alma é o sopro divino dentro de nós e o Espírito ainda é o Espírito Santo que nos santifica. Por isso que Paulo vai dizer por várias vezes que nós somos templos do Espírito. O Espírito faz em nós a sua morada. E aquele que está aberto ao Espírito encontra o mistério, encontra Deus e etc. Quando você morre, há aqui uma ruptura, podemos dizer assim. A sua alma, que é o sopro, que é a sua essência, ela retorna para junto de Deus para que você seja julgada. Mas a sua alma, ela não volta como ela veio, ok? Não é 0 quilômetro, não. Você vai subir com toda a quilometragem que você viveu aqui na Terra, ok? Então percebam, a tua alma vai subir cheio da sua humanidade. O seu corpo será depositado num cemitério.
palavra cemitério, já falei isso, quer dizer dormitório. Tá? A palavra cemitério é uma palavra de cunho hebraico, quer dizer dormitório. Então o seu corpo será colocado na terra. O Espírito, claro, é o pastor que nos acompanha, né? É Cristo, é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, irá nos acompanhar na hora da morte. Não iremos só. É o que nós rezamos tanto naquele salmo. Né? Ainda que o caminho pelo vale tenebroso da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Esta graça de Deus, o Espírito de Jesus, há de nos levar até o encontro com o bom pastor. Ok. O seu corpo, ele vai sofrer a corruptibilidade. Ok? Então o seu corpo vai apodrecer. E aí vai entrar agora na pergunta da Andréia. O que vai acontecer com o nosso corpo? Nós iremos estudar isso mais à frente. Na segunda vinda de Cristo na parousia, nós iremos ressuscitar no nosso corpo. Por quê, Padre? Qual é o modelo de humanidade? É Jesus. Jesus assumiu o homem e experimentou tudo na vida humana, menos o pecado, mas até a morte ele experimentou. E ele ressuscita no seu corpo. O corpo, que é uma simples matéria, em Jesus, não sofre a corruptibilidade, porque o corpo de Cristo, logo, é o corpo glorioso. O catecismo, ele frisa várias vezes que Jesus no sepulcro não apodreceu. O corpo de Cristo não foi corrompido. Ok? Mas a vida em Cristo nos ensina o sentido da nossa vida humana. Então, quando Cristo vier na sua parousia, o nosso corpo será glorificado. Então, a sua alma voltará àquilo que é a sua matéria. Haverá novamente na segunda vinda de Cristo uma junção. Uma junção. Aquilo que foi separado pela morte, na parousia de Cristo irá se plenificar, para que você não tenha mais agora o juízo particular, mas na segunda vinda de Cristo você tem o juízo universal. E esse aqui, minha gente, não tem tribunal de segunda instância. Fechou. Ok? Então, Dani, eu espero que eu tenha respondido as duas perguntas. O seu corpo vai ser sepultado? Vai apodrecer? Vai. Mas na segunda vinda de Cristo você ressuscitará neste corpo. Por isso que a igreja não autoriza, cremar ela autoriza, ela fala, pode cremar o corpo, não tem problema, mas a igreja não autoriza você jogar cinzas. Ah, meu marido gostava desse pesqueiro, vai lá e joga cinzas no pesqueiro. Eu nunca ouvi falar assim, meu marido gostava tanto do Tietê, vou jogar, né? Ele tem umas capivaras boiando, que a gente não sabe se é capivara ou não, né? Mas está lá boiando lá, então já pensou teu marido lá no meio? Então a igreja fala, quer cremar? Pode cremar. Lembra que tu viesses do pó e ao pó de voltar. Mas guarde as cinzas no cemitério. Não é na estante de casa. No dormitório, não é na estante de casa, né, minha gente? Você está ali, está limpando o dia, derruba o defunto e passa o aspirador e depois. Uma outra pessoa perguntou se só será julgado no juízo universal aqueles que estiverem no purgatório. Não, ótimo. Então assim, aqueles que estiverem no purgatório, aqueles que estão no céu, todos serão julgados novamente. Entendo, quem está no céu não vai sair do céu, mas no juízo universal será planificado a estadia dele no céu. Vou explicar melhor. Por exemplo, Vai passar aquela vergonhinha. nós não temos uma morada fixa nessa realidade a não ser o inferno. Porque o inferno, a pessoa sai do corpo de Cristo. Ok? Então não tem como mais ela voltar a este corpo que ela mesma renegou. No juízo universal, Deus reunirá todo o seu corpo. Todo o corpo será reunido na vinda de Cristo, no ressuscitado, para que nós ressuscitemos com Ele. Então todos serão julgados, não apenas a igreja padecente. Não vai ser assim, a igreja celeste vai sentar na arquibancada e aí chama Rafael, aí vai Rafael de cabeça baixa assim, liga o telão, vamos agora, todo mundo vai ajudar, aí termina isso e fala assim, quem é a favor levanta a mão, quer entrar no céu. Faz aquela ola assim, arquibancada ali abaixo.
quando Jesus voltar, vai ter umas pessoas lá no purgatório. Aí vai que não deu tempo ainda de purgar. O que acontece? Vai todo mundo pro... Então, aí todos serão salvos, porque ele será tudo em todos. Né? Como nos diz a Sagrada Escritura. Então tem uma pergunta aqui nos comentários que fala se no céu tem uma chance de a gente encontrar os parentes, os amigos. Aí na hora ali do juízo universal, ô Rafael, tudo bom? A gente vai encontrar, mas não vai ser mais marido e mulher. A igreja usa uma figura bonita para falar do céu na patrística. Ela usa a figura do banquete. Tá? Qual é a figura do banquete? São todos aqueles que estão em torno da mesa. O que tem neste banquete é Deus. Ok? Então nós estaremos em torno, ao lado de Deus. E a luz de Deus será tão bela, tão profunda, que nós iremos contemplar ela até o fim. E quanto mais nós contemplamos a luz de Deus, mais nós vamos desejar estar em Deus. Porque a luz dele é eterna. Nada mais belo. Então, quando você estiver face a face com Deus, você não vai se preocupar com o teu marido que morreu há 40 anos, com o teu... Não. Você vai vê-lo. Ele estará ali com você, o teu marido, os teus filhos, mas todos estarão contemplando a luz eterna, que é aquilo que Paulo vai dizer, a luz inacessível. Nós aqui na Terra, nós não conseguimos habitar plenamente nesta luz, mas na hora da nossa morte nós habitaremos e o veremos face a face. Então só esse desejo de ver e de encontrar a Deus será o suficiente para contemplá-lo por todo sempre, sem desejo ou ausência ou com saudade de alguém. Porque imagina, seu marido morreu, você ficou viúva e referiu sua vida, casou de novo. Aí depois lá no juízo universal. É o Evangelho, assim. É aquela que os irmãos foram morrendo e ela foi casando com os outros irmãos. Jesus fala, não vai ter marido, mulher, todos serão como anjos. É a figura de Jesus, ou seja, todos irão contemplar Deus por todo sempre. Não tem coisa maior do que a graça divina. Sobre a morte, céu e inferno, nós terminamos. Qual é a pergunta da Paz? Não, tinha a Páscoa e depois... Não, mas tinha uma pergunta Da Cris, quem for pro inferno já era? Ah, sim, Cris. Quem foi pro inferno, minha irmã, perdeu. Ok? Ô Cris, essa é para você. Veja, minha irmã, por que é importante chamar um padre para benzer um defunto? Porque na pessoa do padre, o padre está aqui, ó. O padre está na igreja peregrina. Mas na pessoa do sacerdote, toda a igreja da terra está pedindo a Deus, vou colocar aqui a Deus, que acolha este filho desta igreja em um desses departamentos aqui. Certo? Ou seja, na figura do sacerdote, toda a igreja militante está pedindo em sufrágio pelaquela alma. Por isso, quando um padre vai benzer um defunto, não é para consolar a família. O padre fala umas palavras bonitas. Não, o padre não tem que falar palavra bonita. O padre tem que rezar pedindo a Deus que acolha aquele meliante, ou no céu ou no purgatório. Por isso que nós rezamos: terminai, Senhor, neste filho a obra que tu iniciaste no dia do seu batismo. Foi batizado aqui na terra. Agora nós estamos pedindo, Senhor, termine. E ele não vai sozinho, ele vai para a igreja toda. O padre Paulo Ricardo, ele fala assim: na hora que você estiver morrendo, você pode escolher entre Maria Santíssima e um sacerdote ao seu lado. O pior sacerdote, mais pecador que existe na terra, quem você escolheria? O sacerdote. Porque Maria não tem o poder de perdoar os pecados como o sacerdote tem. Por isso que me chamam tanto. Ô padre, nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, onde não se tem os velórios, quando a gente sabe do defunto, já passaram alguns dias, como ficam esses falecidos que não tiveram a encomenda, que não tiveram acesso a um padre? Enfim, nós temos poucos sacerdotes também. O que a igreja nos fala nesse tempo de pandemia? Quem é a cabeça da igreja? É o Papa. O Papa, ele concedeu indulgência plena para aqueles que morrerem de Covid. Certo? Desde o ano passado, o Santo Padre falou, já que eles não podem se confessar nem receber a unção, né, é recomendado que vá ao sacerdote que tem, mas se não conseguir, o fiel deve rezar o Pai Nosso, Ave Maria, o Glória ao Pai, na intenção do Santo Padre, e deve fazer uma contrição perfeita do coração, se arrepender dos seus pecados enquanto ainda pode.
né? E ele alcança da igreja a indulgência. Um comentário que eu ia fazer, às vezes, até já vi o padre passando por acidente, você sempre faz uma oração, né? Eu sempre Ele peço. comentando a... Quando nós, padres, passamos na porta do cemitério, nós rezamos, certo? Aquela oração que nós fazemos, dai, Senhor, o descanso eterno, todo sacerdote, quando passa na porta do cemitério, ele é obrigado a fazer 3 vezes e dar a bênção. Os cristãos também, quer dizer, eu pelo menos faço o sinal da cruz. Sim. Passar por ambulância. Isso. Também, né? É sempre recomendado que nós façamos as preces por aqueles que não receberam, porque aí sim, nós participamos. Eu sou da igreja. Não, eu participo da igreja, aí não dá certo. Não. Tá. Mas você também participa do mistério. Então a sua oração, a sua contrição também é perfeitíssima. Não é de um sacerdote, mas é perfeita. Ok? Terminamos aqui então sobre a morte. A morte vale uma aula, porque... Nós iremos ainda entrar na morte em si, viu? Isso aqui só foi Tem mais ainda? uma dose. A Adriana fez uma pergunta, a gente já falou a respeito disso em outra aula, de suicídio. Quem se suicida tem salvação? Tá bom. Ou no Dri, caso de depressão, tem alguma chance de ir para o purgatório? Tá bom. Ô, Dri, vamos lá. Até o século XIX, a igreja dizia que quem se suicidava ia para o inferno. Sem pausa, não podia nem ser enterrado no cemitério cristão. São João Maria Vianney ajudou a igreja, mesmo se ele morria, ele ajudou a igreja a repensar isso. Entra na pergunta do Anderson sobre a misericórdia e o perdão dos pecados. Anderson e Adriana, prestem atenção que as duas perguntas estão ligadas. Há uma diferença entre a misericórdia e o perdão dos pecados? Sim. Porque o perdão, vou anotar aqui, o perdão, ele requer a contrição. Já a misericórdia não. Vou explicar, calma. Por isso que está errado. Por quê? Por isso que está errado cantar na missa. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Por quê? A palavra misericórdia vem do latim miserere cordis. Miserere cordis, miserere está ligado às misérias do coração. Então está ligado às misérias do coração. Aonde nós apresentamos as misérias do coração? Na confissão. Tá? Por isso que o Papa Francisco falou de forma magistral que a confissão é o sacramento da misericórdia. E naquele ano da misericórdia ele falou que sede misericordiosos como o Pai é misericordioso, usando aquela passagem. Então a misericórdia ela está ligada às misérias do coração humano. O perdão não. O perdão ele está relacionado sempre à contrição. Ou seja, quando eu peço perdão, que vem da mesma raiz latina de pietas, né? Piedade, vem sempre pautado por uma conversão. Então o perdão ele está pautado por uma contrição. Então, se eu busco perdão, eu tenho que mudar de vida. Ok? Então, por exemplo, eu, Rafael, eu brigo com a Andréia. Eu vou lá e falo, Andréia, me perdoa. Isso basta? Não. Para eu alcançar o perdão da Andréia, eu tenho que mudar. Então eu peço perdão a Andréia e eu mudo as minhas atitudes para com a Andréia. Que é muitas vezes o que acontece na confissão. As pessoas vêm confessar e dizem assim, padre, eu fiz isso, mas eu não consigo mudar. Então está mais ligado às suas misérias do que propriamente a um perdão. Ok? Porque o perdão ele exige a contrição, a mudança de vida. A misericórdia não, a misericórdia está relacionada ao próprio Deus. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Isso é a misericórdia de Deus. Ok? Cristo ele expressa na cruz o mistério de reconhecer a miséria do coração da humanidade.
Então, espero que você tenha entendido essas duas realidades. Agora, para a Adriana. Adri, ó, a pessoa pulou da ponte, vai dizer São João Maria Vianney. Se antes de cair no chão, ela se arrependeu do pecado, a gente não sabe o que se passava na cabeça dela. A misericórdia de Deus a alcançou. Certo? Se ela se arrependeu do que fez, a misericórdia alcançou. Padre, se ela estava fora da casinha com depressão, com algum problema psíquico, que não conseguia mais ver. Hoje a psicologia diz que uma pessoa que comete suicídio, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o sofrimento. Ela não tem noção que para acabar o sofrimento ela vai acabar com a vida dela. Então, nisso, vem a misericórdia de Deus, porque é uma miséria do coração que não foi curada. Certo? Então, padre, uma pessoa que se matou vai para o inferno? Não. Depende da pessoa e depende do motivo. A pessoa se matou porque roubou um banco e a polícia chegou. Aí, para não ser presa, ela se matou. Ah, meu irmão. Então, aí ela vai dar um beijo no capiroto, provavelmente, né? Porque, a não ser que no último minuto ela fala, meu Deus, me perdoa, me arrependo. Pá, morreu. Não. Talvez Deus tenha misericórdia. Então, tem massacre também, né? Geralmente sempre o atirador, enfim, ele se mata depois porque imaginando a consequência. Mas uma pessoa, por exemplo, que rouba um banco, não vou usar do banco, vou usar do massacre. Ela já não está muito normal. Tá fora da casinha. Também tem que acabar ali com algum sofrimento que as pessoas fizeram no imaginário dela. A pessoa que faz um massacre já é fora da casinha. Mas uma pessoa que está dentro da casinha, está falando a Naira aqui, o Lula pode ser salvo ainda, ele pode chegar no último momento e se arrepender. Também. Nós não sabemos se Hitler está no céu, porque se naquele momento ele se arrependeu do que ele fez, a misericórdia de Deus chegou. É algo muito imensurável, a misericórdia. Por isso que o juiz é particular. E nós não podemos dizer se a pessoa está no céu ou se ela está no inferno. Nós não temos autoridade para dizer isso nunca. Não é o corpo que diz, o corpo não é a cabeça. Quem julga é Jesus, ele é o justo juiz. 20 para 10. Vamos só fazer a Páscoa. A Páscoa e a da Fábia. Eu vou ter que esperar até semana que vem? Não, vou fazer hoje. Tem 15 dias que eu já estou esperando? Olha o tamanho da lousa, não consegue. Estou já ficando doido. Isso aqui eu vou passar rapidinho porque eu falei com o Luiz. Então aqui, judaica e a cristã. Minha gente, o que quer dizer a palavra Páscoa? Passagem. Muito bem, passagem. Ok? Então a palavra Páscoa quer dizer passagem. Lembrando que a nossa igreja católica, ela é uma religião judaico-cristã. Ok? Então a Páscoa, ela existe primeiramente na tradição judaica. É assim como o Pentecostes, também é uma festa judaica. Ok? O cristianismo ele deu uma nova interpretação às festas judaicas. Para o judaísmo, Luiz, o que é a Páscoa? É a passagem, tá? É a passagem do povo de Israel, vou colocar aqui, do povo eleito, tá? Eles não são de Israel, né? Do povo eleito para a terra prometida. Então, aqui, a Páscoa judaica está ligada com a libertação do Egito. A libertação do Egito não é uma libertação política, tá? É uma libertação teológica. Por isso que eles caminham 40 anos no deserto. Se você fizer um caminho hoje, dá um mês. Você caminhando. Por que eles ficaram 40 anos? Também é um dado teológico, tá? Precisava mudar toda uma geração, toda uma mentalidade para que eles não vivessem na escravidão. A palavra Egito quer dizer casa da escravidão. Olha como é pesado, né? Então a festa judaica é a passagem do povo eleito para a terra prometida. Ainda hoje os judeus comemoram isso. Moisés que mandou as pragas, Deus mandou as pragas através de Moisés. É na mesma época que a gente. E é na mesma época que a gente comemora a nossa Páscoa? Não, deles porque mais ou menos, é bem próximo.
Porque Jesus celebrou a Páscoa. Por que a nossa Páscoa muda todo ano? Porque nós temos o calendário lunar, assim como os judeus. Então a nossa Páscoa é sempre baseada pela Páscoa deles, né? Por causa do calendário lunar. É pela lua que nós sabemos quando que é esta festa judaica. A Páscoa cristã nós sabemos que é a morte, tá? A paixão e a ressurreição do JC para os mais íntimos. Ok? Então, Jesus, naquele dia, na quinta-feira santa, ele se reuniu como um bom judeu para celebrar esta Páscoa. Certo? Mas aí ele instaurou uma nova Páscoa. Por ocasião da Páscoa, liberta ou... Isso, por isso que vai falar o texto, né? Como é tradição dos judeus, na Páscoa liberta um, aí escolheram Barrabás. Escolhendo errado desse jeito, né? Muito bem? Pode fazer a pergunta que veio da nossa internauta? Pode. Tem mais alguma pergunta perdida por aí? A Nilcezinha Beata, ela pergunta do Santo Sudário. Ah, é verdade. Eu não sei se cabe aqui. Não, responde a minha primeiro. Faz a pergunta, Neuzinha, rapidinho, vamos saber. Perdeu. Voltando à Semana Santa, o Santo Sudário, o pano que o corpo de Jesus foi colocado, dizem que se encontra em Milão, na Itália. É verdade? É verdade, Neuzinha. E o pano de Verônica que enxuga o rosto também está lá? Tá bom. Vamos lá, Neuzinha Beata. Nilza, primeiro eu li a tua mensagem, tá? Eu vou responder ainda hoje para você. Eu converso com você. É que a Neuzinha me pediu uma coisa importante, né? E ela também agradece da homilia de ontem. Pura exortação. Beijo, Maria. Santo Sudário. Nilza. O Santo Sudário, ele está em Milão, sim. Ele é um tecido, ou seria o tecido, do qual foi coberto Jesus dentro do sepulcro. Aqui, o Santo Sudário, ele é venerado pela igreja desde os primeiros séculos. Há um conflito muito grande, até dentro da igreja, no reconhecimento do Santo Sudário como um tecido verdadeiro que tocou a face de Cristo. O fato é que Jesus estava ensanguentado, não deu tempo de preparar o corpo, então ele foi sepultado. No outro dia, Maria Madalena foi cedo para fazer todos os ritos fúnebres. Então, aquele tecido de linho que cobriu Cristo foi um instrumento para colocar ele no sepulcro. E depois, a igreja, desde os primeiros séculos, os primeiros cristãos, guardaram esse tecido porque foi estampado no tecido, através do sangue das feridas, o rosto e a posição de Cristo. Ok? Nós temos, até na Vila dos Remédios, uma réplica que veio de Milão, do Santo Sudário, e de fato você vê o corpo estampado certinho. Isso é reconhecido pelas com as mãos mãos assim, eu vou entrar, com as mãos assim e as costas. A igreja, principalmente em Milão, ela venera o Santo Sudário. O Papa foi venerar o Santo Sudário. Fizeram um teste de carbono numa parte do tecido do Santo Sudário e deu a data daquele período dos primeiros séculos da igreja e etc. A igreja, ela investe muito na ciência, então a ciência sempre está estudando se o Santo Sudário foi ou não o tecido que estava envolto de Jesus. Nunca se conseguiu provar que era falso. Nunca conseguiu provar que era falso e também nunca conseguiu provar que realmente é verdadeiro. Né? Por exemplo, a nossa basílica em Roma, ela se chama San Pietro in Vinculi. A tradução seria as correntes de São Pedro. Na nossa casa geral em Roma, está lá a estátua de Michelangelo, Moisés, e embaixo do altar mor está as correntes que Pedro foi acorrentado, que diz os Atos dos Apóstolos. Os cristãos dos primeiros séculos guardaram a corrente e depois a mãe do imperador Constantino deu ao mosteiro de Cluny e ele ficou sob a nossa congregação desde o século VII essa responsabilidade. Padre, aquela ali são as correntes de São Pedro? Nós não sabemos. Os cristãos dos primeiros séculos veneravam como as correntes de São Pedro. Okay? A mesma coisa o sudário. Padre, nós não sabemos. Tem uma da Cruz de Cristo também, não é? Tem,
As relíquias, teve um período na igreja que as relíquias foram complicadas. Depois a gente vai trabalhar isso mais para frente. Certo, então está em Turim, né? Não é Milão, acho que é Turim que está o Santo Sudário. Certo. E a questão do tecido de Verônica. Isso eu não tenho informação, Neuzinho. Eu vou pesquisar, eu te aviso, tá? Esse eu não Mas também quem não acredita que seja o Santo Sudário não é menos católico do que quem acredita. Do que quem acredita, tá? Isso aqui não é uma verdade de fé, isso aqui é uma devoção popular. Mas o próprio Papa Francisco já foi a ver o Santo Sudário e tem muito estudo que fala sobre isso. O fato é que é um homem de aproximadamente 33, 35 anos que foi muito machucado. No sudário você consegue ver as feridas nas mãos e nos pés e no lado aberto, ok? E que estampa a imagem de Jesus. Quando eu for lá nos remédios, eu vou tirar uma foto, depois eu vou postar na escola de Maria. E vou passar outra pergunta na frente da nossa internada de 15 dias. É do Anderson também. A aula de sexta vai voltar? Não sei, Anderson. Nós não sabemos ainda, Anderson. Mistério do filho. A nossa internauta Fábia Santos, ela pergunta: e Elias, se ele foi arrebatado e o céu ainda não havia sido inaugurado, porque Cristo ainda não tinha aberto as portas do céu, para onde Elias foi? Eu sei, Ele é meu vizinho, Elias. Ele é da congregação. O Elias. Ele foi da congregação, então. eu ia falar do remédio, só mais Então vamos entender um pouquinho a figura de Elias. Elias, até o catecismo diz que ele é o grande profeta, ok? É o modelo de profecia para nós. O Elias, ele está no século IX antes de Cristo, 900 anos antes de Jesus, tá? Ele, então, é considerado pelo povo de Israel um modelo de profeta, ok? E não só é considerado um modelo de profeta, como o nome Elias significa: o Senhor é meu Deus. Olha que bonito. Então o nome de Elias significa: o Senhor é o meu Deus. Quando nós lemos e vemos a vida de Elias, nós achamos assim belíssimo. Onde Deus está para Elias não é no terremoto, não, é na brisa suave. Então todo o livro de Reis, principalmente, vai testemunhar a experiência de Elias. Com quem? Com Deus. E com a profecia que Deus o obriga a fazer. A ponto de Elias descer o pau nos sacerdotes de Balaão. Ok? Então Elias, ele é para o povo de Israel o grande profeta e para o cristianismo também. Estamos aqui no livro dos Reis, ok? Eu vou agora explicar uma coisa para vocês, que isso vocês não encontram em muitos livros católicos, não. E muitos professores têm medo de fazer essas afirmações. Mas vamos entender um pouquinho da tradição judaica. A tradição judaica, um dos ramos da tradição judaica, é aquilo que nós chamamos de Cabala. Ok? A Cabala são livros sagrados, que para o povo judeu, alguns, os sacerdotes, não reconhecem. Mas toda a tradição judaica da Cabala, ela sempre perpassa pelos símbolos. Então a Cabala, ela é aquele ramo do judaísmo que estuda muito a numerologia. Tá? Estuda muito a questão da etimologia dos nomes. E trabalha muito a questão dos mistérios naturais. Ok? Dentro dessa realidade dos mistérios naturais, vai ser a Cabala que vai trabalhar o sentido dos 7 céus. Ok? E no 7º céu está a morada do Altíssimo. Ok? Então, a tradição judaica, ela vai beber um pouco dessa inspiração da Cabala.
Então, os livros do Antigo Testamento trazem muita questão da numerologia, etc. E a Cabala foi um ramo do judaísmo que buscou interpretar a Sagrada Escritura através daqui. Ok? É como se fosse para nós, por exemplo, o arianismo. É uma heresia para nós, mas muita gente hoje ainda vive o arianismo no discurso. Ok? Nós só vamos conseguir entender o arrebatamento deste profeta compreendendo o sentido dos céus da Cabala. Por quê? Elias, ele não foi arrebatado para o céu no sentido cristão ou judaico de um céu onde Deus acolhe os seus eleitos. Não. Elias, ele foi arrebatado para o céu num sentido de estado espiritual. Vocês já ouviram falar das 7 moradas de Santa Teresa? Muito bem. O que ela vai dizer? Que cada morada é um caminho. O caminho da perfeição. Quando o livro de Reis apresenta que Elias foi arrebatado para Deus, para junto de Deus, ele quer evidenciar o estado espiritual de Elias. Ou seja, Elias planificou a sua missão. Ele está na 7ª morada. Entrou na 7ª morada. Ou seja, teve uma vida espiritual perfeitíssima, porque ele é aquele que é de Deus até no nome. Então ele morreu igual a todo mundo. Igual a todos. Claro, na transfiguração, Jesus está com Elias e Moisés. Né? Elias simboliza toda a profecia, é o grande sinal do povo de Israel. Mas quando nós lemos toda essa tradição da Cabala, nós entendemos que os céus é um caminho. Mas a igreja cristã não fala isso. Então, Elias planificou aqui na terra o estado. Por isso que ele é arrebatado. Ele sobe para junto de Deus. Consegue perceber? Essa tipo de ascese, né? E surgiu pelo onde? Pelo fogo. O fogo para nós é símbolo do quê? Do Espírito, para nós cristãos. E para os judeus o fogo é o símbolo do mistério. Então Elias entrou no mistério de tal forma que se elevou para junto de Deus. Ok? O coração dele estava indiviso. Essa é a palavra que nós usamos. Indiviso. Que lindo. Certo? Por isso que ele é um grande modelo. E os carmelitas também têm um grande carinho por ele. Causa finita essas? Ainda tem um pai mais, mas a nossa semana que vem. O Anderson fez pergunta aqui que vai render de novo. Mas fez? Anderson, fica quieto. A gente tem que ir embora. Anderson, eu sei onde você mora. Fala do Anderson, eu falei que eu não leio, mas aí o padre, muito rápido. A Cabala está ligada aos reis magos, que estudavam as estrelas, esperando um sinal, mais ou menos isso. Aí depois ele deu risada e deve desconectar. Não digo que os reis magos estudavam a Cabala, mas dá para você entender os reis magos através da Cabala, do estudo da Cabala. Tá bom? Mas é um claro estudo, é um estudo lateral. Só usei a Cabala para mostrar que essa ideia de 7 céus vem da tradição da Cabala. Ok? Não é propriamente uma tradição judaica. Aquela heresia que eu te falei, como é o nome da heresia? Qual é isso? Que tinha 7 céus e a alma ia subindo até chegar no último céu. Não é bem uma heresia. Dante Alighieri que vai usar. Vem da Cabala também? Vem também, sim. Porque a ideia de céu e inferno que vocês têm é justamente a de Dante. Né? Por isso que é tão legal ler a Divina Comédia de Dante, que você vai ver que é o nosso céu e o nosso inferno. Ou pelo menos aquilo que nós acreditamos que é o céu e o inferno. Pronto. Só bênção final? Vamos lá? Amanhã 7h30 missa, também pelo Face da paróquia. Quinta também 7h30 missa. E na sexta, a Raíza, eu acho que vai fazer uma live pra gente. Sexta surpresa. Conecta aí que tem alguma coisa. Certo? Bênção final. E a gente continua na segunda, tá, Anderson? Até que a gente decida o contrário. Vou bloquear o Anderson, ele faz muita pergunta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Juízo. Amém. Aleluia, aleluia.